Eu sou Lucas Moscoso, psicanalista da Monet. Novamente estou com o professor, psicanalista, astrofísico, radialista Ferdinando Zapparoli. Como vai, professor? Olá, Lucas, como é que está? Tudo bem? Um prazer estar aqui de novo. Realmente estou ficando cada vez mais diverso nos meios de comunicação e estou começando a gostar da ideia, viu? Isso é ótimo. É uma forma de transmitir a psicanálise e a educação, né? Assim, de várias formas, de vários métodos, vários meios. Exatamente. De alguma forma, nós lidamos com o sofrimento humano, né? E quanto mais a gente consegue falar sobre a psicanálise, não como uma tábula de salvação, mas como também uma oportunidade de se procurar, né? Um apoio, um acolhimento no momento de dor, eu acho isso importante. Por isso que eu nunca nego nenhum tipo de convite que envolva falar sobre o sofrimento humano, falar sobre saúde mental, falar sobre psicanálise. Poxa, muito obrigado. Professor, Einstein, Freud foram contemporâneos. Ah, os estudos desses dois gênios estão relacionados, são completamente distantes? Eu acho que os dois estavam desbravando horizontes novos, né? O Einstein, ele chega no momento em que a física estava muito bem estabelecida, a partir de Newton, né? Então, as leis físicas, elas eram muito, de alguma forma, muito coerentes. Então, por exemplo, solta um objeto, o objeto cai. Isso era a lei da gravidade. Movimento uma coisa, né, movimento um objeto, se esse objeto parar é porque tinha atrito, se ele não parar é porque tem uma força sendo realizada sobre ele, ou seja, os conceitos que estavam bem enraizados e tranquilos. Einstein chega, por exemplo, propõe a teoria da relatividade e diz que quando a gente chega à velocidade da luz, o comportamento dos corpos muda, né? E depois dele propor a teoria da relatividade, ele continua trabalhando e descobre a transformação, num fenômeno chamado efeito fotoelétrico, a transformação de energia em massa. É aquela foto característica de Einstein, né? Com a língua de fora, com a língua de fora, e uma placa, e sempre aparece lá E igual a mc, em alguns lugares E igual a mc quadrado, que é energia igual a massa vezes a velocidade da luz. Energia e massa até então não tinham sido relacionadas, pareciam conceitos que eram distantes um do outro. Quando elas se relacionam, nós conseguimos compreender, por exemplo, num pensamento de Einstein, que a velocidade da luz você poderia viajar no tempo. O que até então parecia ficção científica, a partir daquele momento poderia ser possível. Se você consegue levar um objeto à velocidade da luz, você consegue fazer esse objeto ir para uma outra dimensão, se fosse o caso. Um exemplo prático, em aceleradores de partículas, a gente joga ali um fóton, por exemplo, fóton é uma partícula da luz, né, como se fosse um elétron, começa a acelerar ele. Vai aumentando a velocidade dele, vai aumentando a velocidade dele através de um sistema de ímãs, de uma maneira muito simplória de falar. Quando ele chega à velocidade da luz, os equipamentos param de detectar ele some. Aí depois você diminui, ele volta a aparecer, né? Eu falei fóton, mas perdão, vamos pensar em elétron, porque o fóton já é a luz, né? Então, um elétron, ele, quando diminui a velocidade, ele volta a aparecer. Para onde ele foi nesse intervalo, nós ainda não sabemos, estamos pesquisando, né? Pode ter virado antimatéria, pode ter, sei lá, pode chegar a uma velocidade tão grande que é uma energia tão grande que não é capaz, que não consegue ser captada pelos aparelhos, mas essas singularidades do espaço-tempo chamavam bastante a atenção de Einstein. O problema foi que, eu acho que foi aí, nesse momento, que ele entra em contato com outro grande pesquisador da época, contemporâneo, né, junto com ele ali, e fala assim, ó, você que está criando aí esse estudo da ciência do inconsciente, do humano, de compreender o humano, eu estou muito preocupado, que os homens estão tendendo a uma terceira guerra mundial. Nós estamos muito incisivos, muito atordoados na busca do poder, e eu tenho a impressão que a Terceira Guerra Mundial vai ser feita de paus e pedras, não vai ser feita de armas, etc., de tamanha violência e agressividade que a gente está. Quando Freud lê essa carta,
ele até escreve para Ferenczi, né, que era um outro que ele conversava bastante, fala assim, pois é, o Einstein veio falar comigo aí, mas ele entende de psicologia o mesmo tanto que ele entende de física. Ele está falando aí de uma coisa de violência, de agressividade, eu não faço nem ideia de onde que ele está querendo chegar aqui com essa conversa toda, mas vamos bater papo. E começa uma interlocução bem interessante entre os dois. E parece que ambos tinham um pensamento, digamos, um pouco subversivo, né? Propuseram uma revolução. Falar que você não é senhor nem da sua própria casa, ou, por exemplo, você apresentar uma teoria diferente da mecânica clássica, da física clássica, acho que está no mesmo nível de subversão. De subversão e até mesmo, num determinado momento, considerado loucura. Né? Tanto que Einstein, até um determinado tempo, ele foi considerado, em algumas escolas, chegaram a propor que Einstein fosse para escolas especiais, como as APAES, por exemplo, aqui do Brasil, porque achavam que ele era uma criança que não conseguiria desenvolver. Mas Einstein, talvez, nessa época, eu não faço nem ideia, mas talvez já fosse um visionário, já começasse a olhar as coisas com outros olhos. Quando ele propõe a teoria de que se colocasse irmãos gêmeos, um aqui na Terra, vivendo numa determinada forma, né? do jeito temporal que a Terra se comporta, e outro num elevador que ele pudesse andar o tempo inteiro à velocidade da luz, 30 anos depois, um irmão teria envelhecido 30 anos e o outro teria envelhecido, por exemplo, 5 anos. Então, haveria uma diferença de idades entre eles, porque a velocidade da luz há uma dilatação temporal. O tempo se comporta de uma outra forma do que se comportaria aqui. Os segundos na velocidade da luz seriam diferentes dos segundos aqui na Terra. Quando Einstein fala isso, ele mexe numa coisa que ninguém mexia. Segundo era segundo, minuto era minuto, hora era hora. Como assim? Existe outra forma de medida de tempo, existe dilatação temporal, existe curvatura para a energia pode se curvar, a energia anda em linha reta, a luz anda em linha reta, a luz não pode fazer curva. Até então era tudo isso que se acreditava. Einstein prova isso, e lá em Sodré, no Ceará, né, quando tem o primeiro eclipse, em 1910, alguma coisa assim, provam que Einstein estava correto. Então, os cientistas chegam lá, fazem uma medida e conseguem comprovar a curvatura da luz através desse eclipse. Né? Então, começam a mostrar que Einstein estava correto, só que, como Freud, foi necessário que primeiro passasse por um período onde todo mundo começasse a criticá-lo, para depois aceitar que ele estivesse realmente coerente aos seus conceitos. Então, os dois são realmente pessoas que questionaram um comportamento. E Freud, eu acho que na sua incrível sensibilidade, descobriu que essa forma até então que se usava, e quando a gente fala essa forma absurda, não foi pouco tempo não, tá, gente? Até bem pouco tempo nós ainda considerávamos pessoas que tivessem qualquer comprometimento mental, ou severo, ou leve, eles eram internados em manicômios, eram tratados em hospícios, manicômios, casas de repouso, sei lá, de forma assim extremamente agressiva. Eu convido vocês, né? Eu sei que talvez alguns já tenham assistido, mas assistam o filme Bicho de Sete Cabeças. É um filme novo, razoavelmente novo. Se eu não me engano, foi com o Rodrigo Santoro. E o pai interna, né? Dá um spoilerzinho, o pai interna o filho, porque ele achou um baseado no bolso do filho, né? E conseguiu poder para fazer isso. Freud se preocupa com isso. E Einstein, apesar de físico, se preocupava também com o bem-estar da humanidade. Tanto que, quando ele cria essa fórmula da transformação de energia em massa, ele fica extremamente preocupado que ele criou ali a bomba atômica. E ele fala assim, e agora? Eu dei um poder a essa humanidade que eu não sei se eles estão preparados para isso. Né? O questionamento, se a gente fizer um questionamento contemporâneo agora, extremamente atual para a nossa época, sem levar em consideração sobre a possibilidade ou não de segurança.
Mas será que realmente estamos preparados para ter armas? Eu tive possibilidade de atirar. Eu entrei nesses estandes de tiro e atirei por conta de um curso que eu fazia sobre auditoria ambiental e eu ia fazer um processo de segurança aos policiais e queria saber se o fone de ouvido era bom, e eu fui atirar. Lucas, ia ser uma vergonha. Se eu tivesse que acertar alguém pela minha legítima defesa, eu ia acertar até a lua e não ia acertar o que eu precisava. Eu acertei até a mira do vizinho, menos a minha. Então, nós não estamos preparados. Einstein se preocupou com isso. E fora o aspecto técnico do tiro, né? Que eu também não estaria preparado. Não você, mas tem o aspecto psicológico de muitas pessoas, né? Como é que eu vou conseguir avaliar a destruição que está em mim? Existe destruição em mim, existe algo destrutivo, algo cruel, algo terrível, e que às vezes eu quero esconder. Se você me der uma arma, o que será que eu vou fazer com ela? E com esse lado destrutivo? Exatamente, basta a gente perceber, né? Não, eu sou uma pessoa extremamente controlada, eu sou sossegado, eu sou tranquilo, eu me considero assim, uma pessoa extremamente. Mas eu já me peguei, às vezes, no trânsito, né? Uma pessoa me tranca, ou eu faço uma besteira no trânsito, o outro xinga, eu xingo, às vezes já aconteceu de ficar batendo boca em sinaleiro. Se eu tivesse armado, será que se fosse um dia ruim, né? Então, o Einstein, eu acho que ele estava preocupado com isso. Ele falou: eu criei uma arma extremamente destrutiva, mas será que realmente os nossos países, ou os nossos comandantes aí dos países, estão preparados para ter um poder de destruição desse na mão? E percebemos que não, que na Guerra Fria e tanto mais, chegamos a ter bombas atômicas que destruiriam a Terra 5 vezes. Né? Fariam uma destruição completa da Terra por 5 vezes. Isso com 3 ou 4 pessoas com o poder de disparar isso. Por isso que eu acho que ele foi falar com o Freud. Ele falou assim, acho que, sabe, igual criança... talvez eu até apanhe por isso, mas eu me arrisco, eu já tô com 50 anos, eu posso. Mas acho que igual criança birrenta, né, e que de repente percebe que fez uma besteira, fala assim, quebrei a vidraça do vizinho, vou lá conversar com meu pai para falar, e aí, como é que eu faço para resolver o problema? Eu acho que quando Einstein percebeu, ele se deu conta, falou, vou falar com o Freud, que está pesquisando aí sobre o humano, etc. Quem sabe ele dá uma solução para que o mundo não entre na Terceira Guerra Mundial. E deve ser algo dificílimo, né? Porque a teoria, na teoria, ele está produzindo conhecimento, ele está descobrindo, ele está explorando. Qual que é o limite para alguém parar de explorar algo? Porque não é antiético deixar de estudar esse algo, sabe? Exatamente. E com um detalhe importante, eu acho que o Einstein ele se preocupava não só com as teorias que ele criava, mas como tentar transformar essas teorias, e ele tentou, né? É que eram teorias tão complicadas, e até hoje são tão complicadas para meios de transmissão, as pessoas transmitem ela de maneira extremamente complicada, mas a intenção dele era fazer com que ficasse acessível à população, a sua informação. Ele queria que as pessoas entendessem. Ele só não entendia muito bem, ou talvez, né, eu acho que é o defeito de todo mundo que gosta de alguma coisa, como ele amava a física, e principalmente a física quântica, que ele estava ali começando a trabalhar, ele explicava e as pessoas não tinham o nível de compreensão que ele estava querendo que as pessoas tivessem, porque muitas vezes as pessoas não tinham interesse, né? E tudo bem, mas é que para ele, né, a gente é fascinado pela psicanálise. Então, quando a gente fala sobre uma teoria, você começa a falar lá sobre a topologia lacaniana, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, a gente começa a falar e você percebe assim, que as pessoas estão paradas olhando para você do tipo, como é que é isso de verdade? Porque a gente parece que compreendeu e acho que todo mundo vai compreender da mesma forma.
Então, o Einstein ele tinha esse carinho de participar de eventos, de participar de lugares onde ele pudesse explicar a sua teoria, sempre com muita humildade, o que era estranho para um alemão, né? Sempre com muita humildade, estranho para o alemão assim, porque o comportamento, né, dele, por todo o estrelismo que ele tinha, ele poderia ser, né, totalmente um cara completamente dono de si, mas ele tinha muita humildade e com uma certa prepotência também, porque conta-se a história que ele foi convidado para ir no castelo e quando ele chegou lá, as pessoas falaram que ele tinha que usar terno para entrar no castelo, ele não usava, ele foi embora. Eu falei, então tá bom. E daí, não sei, acho que isso é um complemento que só criaram aí, mas que ele mandou o terno. Bom, já que o terno era tão importante, o terno está aí, né? Eu não vou. Eu acredito que não seja verdade, mas independente de qualquer coisa, talvez essa anedota mostre a sinceridade do Einstein no sentido de que ele queria que o mundo fosse mais humano e ele acreditava que a física era um meio de fazer isso. Pela a teoria quântica que possibilitou, por exemplo, que a gente tenha um negócio que é o forno de micro-ondas. Se não fosse a quântica, nós não teríamos forno de micro-ondas em casa, nós não teríamos as panelas de indução, nós não teríamos diversos aparelhos que ajudam os aparelhos de pressurização de hospitais, de lâmpadas de LED em hospitais que evitam o aumento de feridas, por exemplo. Então, ele não sabia muito bem o que ele estava criando, mas era uma coisa muito boa. E são dois judeus, né? Dois judeus no período de Hitler. Dois judeus no período de Hitler. Um que tinha todo o poder para poder se engrandecer, porque se ficasse ali paparicando Hitler e tanto mais, ele seria cada vez mais elevado, né? E o outro que estava preocupadíssimo com a sua vida, mas os dois, de alguma forma, foram subversivos, inclusive para não romper com aquilo que acreditavam para poder viver, né? Os dois tiveram que fugir, os dois tiveram... Todas as coisas aconteceram, mas razoavelmente semelhantes, né? Com algumas proporções diferentes aí. Mas acho que esse diálogo era o diálogo de dois gigantes, né? Na época que já tinham uma certa consciência do que estavam fazendo, mas não sabiam até onde tudo isso ia, né? E com uma coisa que eu acho sensacional, né? Quando a gente fala, a gente não pode esquecer de uns detalhes que às vezes a gente ignora, sabe, Lucas? Mas tanto Einstein quanto Freud escreveram não como nós. Hoje nós escrevemos amparados em ombros de gigantes. Eles não tinham gigantes para se amparar. Eles criaram, né, um conceito, eles criaram uma teoria, eles criaram todo um percurso científico, não da cabeça deles, lógico, já tinham pensamentos, já tinham ideias, mas e romper, né, com o Freud estabelece ao cidadão a igualdade. Todo mundo tem consciente, não é rico, tem consciente, pobre não tem, não. Todo mundo tem consciente. E Einstein estabelece assim, olha, é possível sim existir uma ciência que dê conforto às pessoas e não uma ciência que seja criada para ser alguma coisa de extremo conhecimento, porque as academias científicas tinham isso, né? As academias científicas lá e os normais, os restos, eles fecharam. O laboratório de Rutherford ficou fechado durante muito tempo até que estivesse um cientista à altura de Rutherford para poder entrar lá. Então, existia essa ideologia, né, do que é melhor.